já perdeu a moral. Agora, se o pastor não pega, é realmente homem de Deus, eles respeitam, eles podem estar com a arma que for, o pastor pode subir lá em cima, que eles não fazem nada. Respeito. Deveria ser assim, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, onde chega, deveria fazer diferença. Não para esse lado, né? Ixi, crente. Tem gente que fala, eu não vou fazer serviço com crente, né? Não vou contratar pedreiro crente, não vou fazer isso, porque eu conheço quem é crente. Eu já vi crente falar isso. Crente falar que não faz serviço com crente. Mas nós não somos assim, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Fala assim, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu sou um crente. Eu sou um crente. Que faz a diferença. Faz a diferença. Amém. Aleluia. É esse que vai mudar a história. Amém, Jesus. Então, irmãos, não vamos deixar que o nome de Deus seja blasfemado entre os ímpios, os que não conhecem o Senhor, por nossa causa, por causa de ninguém aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuando, versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Então aqui é o assunto da circuncisão. O que era a circuncisão? Até hoje é feita a circuncisão em Israel. Até nesse documentário eu já ouvi um bebezinho de 8 dias. Diz que eu já vinha para o bebezinho ficar meio tonto e não sentia dor. Eles não passam anestesia, eles dão um vinho pro bebê. E aí lá eles cortam, é como se fosse uma cirurgia de fimose. Cortam o prepúcio, né? O prepúcio do menino com 8 dias. E esse menino daí passou a ser como se fosse assim, agora passou a ser crente, né? Agora é um judeu verdadeiro. É uma aliança que Deus fez com Abraão. E todo judeu faz isso como sendo uma aliança com Deus. Se gloria nisso. Quando esqueci o nome daquele príncipe que abusou da irmã de... Como é que é o nome dele? Eu sei que teve um caso dos filhos de Jacó, da Diná, que era irmã de José, de Benjamim, de Rubem, de Judá, que ela foi estuprada por um príncipe lá, esqueci o nome agora. Só aí ele falou, não, eu quero casar com ela, falou para Jacó. Eu quero casar com ela, Siquém. E Siquém era uma cidade, ele era o príncipe, era uma cidade pequena, mas tinha muitos habitantes. E aí Jacó falou assim, tudo bem, você quer casar com a minha filha? Então todos os homens do seu país, da sua cidade, têm que circuncidar. Porque eram, tipo assim, mais altos da lei, né? Se circuncidar é como se tivesse convertido, né? Ele só pode casar se converter. E aí esse rei, esse príncipe de Siquém aceitou, apaixonou mesmo, né, pela Diná. Gostava mesmo dela, falou, não, tudo bem, nós vamos circuncidar, nós todos os homens. Todos foram circuncidados no mesmo dia. E como eles já eram adultos, eles ficaram ruins, ficaram doentes, recuperando. E até os irmãos da Diná, não sei se foi Rubem e Zacar, não sei, 3 irmãos, resolveram atacar esse país, essa cidade, enquanto os homens estavam feridos, né? Tinha feito essa circuncisão. Simeão e Levi. Simeão e Levi. Foram lá e mataram todos os homens. Aproveitaram que eles estavam fracos. E foi repreendido por Jacó, né? E Jacó falou que não deveria ter feito aquilo, era sanguinário. Então, irmãos, para os judeus é algo assim, elevadíssimo a circuncisão. Só que Paulo vem batendo também firme nisso. Falando assim, ó, a circuncisão, você se circuncida, mas não cumpre a lei, de nada vale. Porque de certa forma a circuncisão é uma parte mais fácil da lei. Nossa, eu circuncidado ao 8º dia. Né? O próprio Jesus foi circuncidado para cumprir a lei. Ao 8º dia foi circuncidado e eu vivo a lei. Só que não tem como eu falei, ninguém é justificado pela lei. Mesmo circuncidado, não resolve, não é salvo por isso. Então Paulo está falando aqui
é circuncidado, mas não cumpre a lei, a sua circuncisão já não vale nada. Aquele que não é circuncidado, os gentios, né? Fora de Israel, que não são circuncidados, mas que observam a lei como assim, faz as coisas certas. Tem muita gente, igual eu falei com a primeira passada, não é crente, mas paga as contas em dias, né? Eu conheço muita gente assim, é honesto, é homem de palavra, é mulher de palavra. É igual Cornélio. Cornélio era bom, ele era honesto, tinha caráter, buscava a Deus da forma dele. Só que ele não bastou isso também. O anjo de Deus apareceu para Cornélio e falou: vai lá, na casa de Simão o curtidor, tem um homem lá que chama Pedro. Chama ele que ele vai te explicar como você faz para ser salvo. Pedro veio, pregou para ele, e ele e toda a casa dele se converteu e foi batizado naquele dia, naquele mesmo dia. Palavra poderosa. Amém. E Pedro tinha autoridade. A palavra poderosa foi pregada naquele lugar. Então é que ele fala que se a pessoa observa a lei, ela é mais, não importa se ela é circuncidada ou não, porque teve até uma discussão aqui em Atos, os irmãos lembram quando a gente estudou o livro de Atos, sobre quando alguém se convertia ao cristianismo, os judeus queriam circuncidar. Aí entraram em acordo: não precisa circuncidar, se ele é circuncidado no coração. Hoje nós somos circuncidados no coração, temos uma aliança com Deus. A partir daquele momento que a gente crê no Senhor Jesus, a partir daquele momento que você entrega a sua vida para Ele, você está sendo circuncidado no coração. É isso que Deus vê. Deus não vê o que está exteriormente, mas vê o que está no interior. Continuando. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão, o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é o que é de coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, todos nós somos judeus, amém? No coração. Nós somos judeus, um povo que serve ao Senhor, que ama o Senhor. E aqui está falando que não exteriormente. Irmãos, muitas vezes as pessoas acham, ainda hoje, que por causa do exterior, ela vai ser salva. Tem gente que pensa porque não usa um batom, porque não põe um brinco, porque não corta o cabelo, porque nunca cortou o cabelo, vai para o céu. Mas vive a vida toda torta, vive pecando, vive transgredindo a lei, vive fofocando. Não vai, irmãos. Jesus falou assim: limpa primeiro o interior. O que contamina não é o que entra, e sim o que sai. O que contamina não é aquela sujeira exterior, mas é aquela sujeira interior. Tem até um vídeo que eu achei muito massa, de uma menina, acho que ela é até adventista, não sei se os irmãos já viram, que ela tem um canal no YouTube e todo dia ela tem uma palavra. Aí um dia era apóstolo, um tal do apóstolo, foi questionar ela, falou assim: não, eu gosto muito da sua palavra, mas eu vejo que você usa maquiagem. Ei, irmão, segura, essa menina falou coisa sim, tremenda, sabe? Muito tremenda, achei muito. No final, assim, resumindo tudo, ela falou assim: irmão, você tem que pensar na sujeira que está no coração. Aí ela até pega um lencinho e desce e fala: sabe essa maquiagem? Eu tiro ela com lenço, eu limpo. E aquela do coração? Quem que vai limpar? Aquela do coração não tem como você limpar. Porque o exterior, você tira, está descandalizado? Tira agora. E aquela lá do interior? É muita hipocrisia. E esse apóstolo lá falou para ela assim, falou isso, ela falou assim: eu acho que o senhor deve fazer a barba, né? Será? O senhor faz? É a mesma coisa. Só usa terno para ficar bonito, assim, elegante. Qual que é a diferença? Então, irmãos, existe muita hipocrisia. Não que a gente deve andar de qualquer forma. A palavra de Deus fala que temos que andar de modo digno também. As mulheres têm que andar de modo modesto, né? Não chamando atenção. Nós não temos que chamar atenção também, né?
Mas temos que andar de modo digno, de modo honesto. Não é o frisado do cabelo. Não que é pecado, irmãos. Mas não seja isso que vai chamar a atenção. Seja a bondade, seja o fruto do Espírito, seja algo que vem do interior, seja algo que Deus está vendo. Não algo aparente. Não algo que você faz para homens ver. Nossa, nunca cortei meu cabelo. Olha minha saia no pé. Todo mundo está vendo. E todo mundo que vê fala que ela é crente. Fala mesmo. Mas e as atitudes? E as obras? E aquilo que sai dessa fonte? A palavra de Deus fala que não pode sair uma água amarga e uma água doce da mesma fonte. Nós temos que tomar cuidado. Nós somos uma fonte a jorrar, uma fonte do Espírito Santo, uma fonte de águas vivas. Jesus falou que no seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando nós abrimos nossa boca, tem que sair águas vivas. Quando nós falamos, tem que sair águas vivas. As pessoas têm que reconhecer Jesus em nós. Nós temos que viver o que nós falamos. Nós temos que poder falar o que nós vivemos. Como Paulo mesmo diz que nós somos uma carta lida por todos. Você já viu alguém no jornal falar assim: um católico adulterou, largou a mulher, arrumou mais duas. Já ouviu? Alguém já ouviu? Mas quando é crente, quando é pastor, aí fala: pastor evangélico, fez isso, fez aquilo outro. Pessoa, irmão da igreja, que era fiel da igreja tal, fez isso e isso. Então, nós somos uma carta lida por todos. Às vezes, um ímpio que trabalha com você pode errar. Mas ai de você se errar. Ai de você. Mas você não é crente? E aí? Você fez isso, não é crente não? Você diz tudo assim, eu tudo bem, não sou nada mesmo, agora ela é crente, fez isso. Eu sou desculpada, né? Porque tem gente que fala: eu não conheço. Não quero conhecer não. Se eu conhecer, você é mais culpada, né? Não fala da palavra de Deus não. Né, mãe? A mamãe vai pregar um menino, panelinha, né? Lá na Fama. Aí um rapazinho adolescente. Aí foi: ó, Jesus, não fala disso. Fala isso pra mim não. A mãe falou assim: ah, por quê? Não, porque eu tenho medo da tribulação. Não quero saber. Não fala de Deus pra mim, não quero saber não. Tem medo da tribulação. Quero ficar quietinho no meu canto. Então, irmãos, é assim. Nós somos uma carta lida. E nós somos... Sorria, você está sendo filmado. Vou contar o que aconteceu comigo. Irmãos, eu estava assim, sabe, estressada? Sabe no limite do estresse? Estava aqui, ó. Eu tinha ficado internada com o Isaac. Isaac ficou internado 4 dias. Eu estava uma pique nele. E eu saí do hospital, eu falei assim: vou lá no Bretas fazer uma compra e vou... Aí eu vi um travesseiro, eu quero travesseiro, eu quero dormir na minha cama com travesseiro. Aí eu sei que, não sei o que aconteceu, parece que eu tinha trocado os cartões, tinha deixado o cartão em casa. Irmãos, e veio um atendente, me tratou tão mal, sabe? Eu tava querendo voar no pescoço. Aí ela: sei o que, esse cartão não passa? Eu falei assim: moça, posso deixar meu cartão aqui? E lá em casa, eu moro pertinho desse cartão. Não pode. Começou a ficar ignorante, né? E eu comecei a alterar também, gente, mas a minha vontade. E aí eu fiquei com tanta raiva assim na hora dessa mulher. Aí ela foi guardando minhas coisas. E eu fiquei irada, assim, minha vontade era voar nos cabelos dela. Eu fiquei assim muito nervosa, mas graças a Deus eu não fiz nada. Não voei dela não. Aí passou um pouquinho, chegou a Maurício e o Frederico. Aí eu pensei: gente, se eu tivesse voado nessa mulher. E eu tava aqui, a Maurício e o Frederico ia ver essa cena. Viu? Batendo fogo, eu fazendo qualquer coisa errada. Então, irmãos, onde você está, sempre tem alguém te vendo. Às vezes você está num lugar que você acha que ninguém está te vendo. Estou em Novas Novas. Estou aqui, vou pular o carnaval e ninguém está me vendo. Quando você olha, aí você vê alguém conhecido. E se não, irmãos, sorria, você está sendo filmado. Pior. Mais do que a câmera do Big Brother lá, né?
O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não cochila. Ele nos guarda, ele nos vigia 24 horas por dia. 24 horas por dia, ele está nos observando. E a gente é tão, como é que fala? Ingênuo, né? Que às vezes, tem ninguém vendo. Tão ingênuo. Cadê o Isaac? Posso te expor? Sabe? Foi numa época de carnaval, na escola pública, você não sabe como é que é, né? É aquela coisa. Carnaval, eles põem os mim popular. Aí eu fui buscar o Isaac na escola. E tá demorando, né? Aí tá demorando. Tum, tum, tum. Uma música lá que é famosa do mundo. Nem lembro. E tava aquela música. Aí eu entrei. Aí eu falei assim: entra lá, você vai ver se acha ele. Aí eu falei: ele deve estar sentadinho, né? Vem os meninos pular. Aí eu, né, meu filho e tal. Eu já ouvi falar que isso é errado. Os meninos de máscara lá pulando, né? E eu olhando lá que bancadinha assim, né? Pra ver se eu tava sentadinho, né? Quando eu vi, eu me esqueci. Gente, ele me viu, ele ficou parado. Assustou. Ele falou: faz tempo isso, né, Isaac? Faz tempo. Agora não faz mais não. Então assim, irmãos, que eu estou querendo dar um exemplo como? A gente às vezes faz isso, né? A gente às vezes assim, só uma mentirinha pro gasto, só uma enganadinha aqui, um bem maior, né? Mas não existe mentirinha pro gasto. Não existe, nós temos que procurar na medida do possível, porque não é 100% possível, porque se fosse, Jesus não precisava ter vindo. Quando ele olhou, ele não achou nenhum justo. Hoje até a forma que você vai trabalhar, né? Dependendo do serviço, você mente. Não tem como, porque se ele está ali para ganhar o teu ganha-pão, dependendo do jeito que você trabalha, tem que falar um ou outro ali. Isso tem o perdão, né? Tem que pedir a Deus sabedoria, né? Amém. Nossa, para encerrar, vou contar só uma historinha de uma moça. Vê se eu lembro. Falando dessa história de mim, às vezes tem que mentir por causa do trabalho, né? Às vezes tem que falar algo que não é verdade. Tinha uma moça lá na Arábia, e lá é perseguição a crentes, os irmãos sabem, né? Sempre foi. E disse que ela saiu à noite para ir numa reunião escondida de crente. E os guardas pararam ela lá no meio da rua. Aí falaram: onde você está indo? Aí ela pensou: ixi. Teve assim um tempo, um Nárnia, né, na vida dela, um parado. E ela agora, eu não posso mentir. Eu sou crente. O que eu vou fazer? Se eu falar que eu estou indo para a reunião de crente, eles vão me fuzilar. Vou morrer aqui, eu estou nova, ainda não está na hora de eu morrer. Sabe que se eu mentir, Deus vai me perdoar nada. Não posso mentir. Aí pensou, aí na hora eu guardo. E aí, responde, você está indo para onde? Com o fuzil na mão. Eu falei assim: olha, você vai fazer o seguinte. Estou indo para a reunião com a minha família. Sabe por quê? Meu irmão mais velho morreu. E ele deixou um testamento. E nós estamos indo reunir a família para ler esse testamento. Hoje, sabe? Eu tenho que ir, eu estou atrasada. Vai logo, minha filha, vai logo comigo. Então, o irmão mais velho era Jesus. E tinha deixado o testamento. E ela, junto com a família, ia ver. Ela não mentiu. Mas conseguiu sair, né? Amém? Vamos ficar de pé? Então é isso, irmãos. Se a gente pedir sabedoria para Deus, a gente não vai precisar, né, de mentir, não vai precisar de enganar. Faz igual eu quando eu vou dormir à tarde, eu falo para os meninos: ó, se alguém ligar, fala que eu não estou disponível. Estou em off. Amém? Então vamos orar, irmãos. Nossa filha, uma vez eu estava com uma dor de coluna muito forte. E o Antônio pegou e foi levar um remédio para mim. Aí eu não quis estar. Aí ele perguntou o Radinho, o Radinho falou assim: não, ela não usou o remédio. Aí ele pegou e falou: você tá melhor? Eu falei: não, melhorei não. Ele falou assim: mas você usou o remédio? Aí eu fiquei assim, falei: não sei. Aí ele falou: porque se você tivesse falado que tinha usado, eu já tinha perguntado. Ia pegar no flagra, né? Já tinha perguntado, eu já sabia. Às vezes acontece isso.
a Deus, que nós erramos mesmo, nós falhamos mesmo. Eu estou aqui falando, mas eu também erro, falho todo dia. E é importante que aquele que errou, que pecou, peça perdão para o Deus que é fiel e justo para nos perdoar e nos libertar de todo pecado. Amém? Então vamos orar, vamos pedir perdão a Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, nós queremos mesmo te pedir perdão. Pedimos perdão a Ti, Senhor. Pai, vem nos perdoar, porque a Tua palavra diz que ainda que nosso pecado seja vermelho como escarlate, ainda que nosso pecado seja vermelho como carmesim, o Senhor transforma ele mais alto que a neve, mais alto que a neve. Ainda que sejamos quebrados, Pai, o Senhor é especialista em fazer vasos novos, em fazer vasos para a glória, para a honra do Senhor. Pai, vem, ó Deus, nos transformar. Vem, Senhor, nos dar um caráter aprovado pelo Senhor e também pelo mundo, pelas pessoas, Deus. Porque nós precisamos sim, ó Deus, testemunhar. Nós precisamos sim ter um reto proceder. Nós precisamos sim, ó Deus, andar no caminho da retidão. Nós temos uma responsabilidade, Pai, sobre nós. Nós temos uma responsabilidade sobre nós, Pai. Somos Teus filhos, somos conhecidos como aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Nós temos uma responsabilidade, Pai, de um mundo olhar para nós e querer nos imitar, de um mundo olhar para nós e querer vestir como nós vestimos, de um mundo olhar para nós e querer falar como nós falamos, de um mundo olhar para nós e desejar o Deus que nós servimos. Nós temos uma responsabilidade, ó Deus, uma responsabilidade de demonstrar nossa fé através das nossas atitudes e assim as pessoas se converterem pelo nosso testemunho. Nós temos uma responsabilidade, Pai, porque nós somos um livro aberto, lido por todos. Nós somos um livro aberto, lido por todos. Pai, em nome de Jesus, nos dá um coração ensinável. Senhor, nos perdoa. Perdoa e seremos perdoados. Cura-nos e seremos curados. Sara-nos e seremos sarados, Senhor. Sara-nos, ó Deus, precisamos de Ti. Precisamos ser transformados de glória em glória, passo a passo, dia após dia, dia após dia. Se nós erramos aqui, nos levanta, Senhor. Se nós caímos aqui, nos levanta, Senhor. Se nós erramos, nos perdoa, Senhor. O Senhor é o Deus de uma segunda chance. O Senhor é o Deus que dá uma nova chance. O Senhor é o Deus, Pai, que nos dá um novo recomeço. O Senhor é o Alfa e o Senhor é o Ômega. O Senhor é o princípio e o Senhor é o fim. O Senhor é aquele que é fiel para completar a boa obra que o Senhor começou. O que o Senhor começa, o Senhor completa. O que o Senhor começa, o Senhor completa. O ciclo que foi começado há de se completar em nome de Jesus. O ciclo que foi começado vai se completar, porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor não é homem para que engane, mas o Senhor é poderoso para cumprir cabalmente toda a Tua palavra. Nenhuma delas cai por terra. Nenhuma palavra do Senhor cai por terra. O Senhor é o princípio e o Senhor é o fim. O Senhor está no princípio e o Senhor está no fim. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Vem sobre nós, Pai. Queremos a Tua presença, Senhor. Vem, Senhor, incendiar o nosso coração, Pai. Senhor, que nós possamos sair testemunhando do Teu amor e da Tua bondade. Que nós possamos sair por aí, Pai, declarando a Tua palavra, declarando a Tua palavra, declarando a Tua palavra, Senhor, dia após dia. Sua presença é real, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. A Tua presença é real, Pai, sobre nós. Obrigado, Espírito Santo, porque a Tua palavra nos ensina, porque a Tua palavra nos exorta, porque a Tua palavra, Senhor, nos dá, Senhor, alimento, fortalece a nossa alma, que esse desejo, essa fome, cresça em nós, dia após dia, Deus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, nós Te glorificamos. Aleluia. Amém. Nós podemos dizer glória a Deus pela palavra. Glória a Deus, Senhor, pela Tua palavra. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Quantos podem aplaudir o Senhor? Glorificar o nome dEle, pela palavra dEle que nos consola, que nos conforta, que nos exorta, que nos dá alimento, que nos faz ser cada vez mais, que nos faz fortalecidos na fé, que nos faz não ter medo das más notícias, que nos faz, Pai, nos levantar na força e no poder do Senhor, em nome de
Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha